E aí família, eu sou Vinícius Castro, né? E no primeiro vídeo eu falei sobre problemas e soluções da Série D, né? Então, dando continuidade, eu vou falar hoje sobre os problemas e soluções dos campeonatos estaduais, né? Eu acho que os campeonatos estaduais, né, existe muita discussão sobre se deve continuar, se deve acabar. Eu acho que eles devem continuar, sabe? Eles não devem acabar, porque ele é o primeiro campeonato, os primeiros campeonatos que foram disputados, né, no futebol brasileiro, devido a o Brasil ser um país de território continental, né, foram os campeonatos estaduais. Então é meio que uma coisa que já está no DNA do futebol brasileiro, né? Já tem muito tempo, muita tradição, já virou uma cultura do futebol brasileiro, os campeonatos estaduais, então eu acho que não deve acabar, né? Se, por exemplo, os campeonatos estaduais acabarem, né, prejudica até mesmo muitos clássicos, porque às vezes você tem uma equipe que disputa a Série B, e aí você tem outra equipe que disputa a Série C, e a única maneira dos clubes se enfrentarem, né, num clássico são os campeonatos estaduais, né? Além disso, você tem ainda a possibilidade de pequenas equipes enfrentarem os grandes, né? Que é uma coisa muito interessante. Você vê no Campeonato Paulista, né, as equipes do interior enfrentarem equipes como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Também é uma possibilidade, né, dos jogadores, né, jogarem contra essas equipes, jogarem, por exemplo, no Maracanã, na Arena Corinthians, no Allianz Parque, né? E também utilizar esses campeonatos como vitrine, né? Muitos jogadores despontaram, né, para o cenário do futebol brasileiro, assinaram com equipes de primeira divisão, até mesmo depois foram para a seleção, ou então para a Europa, disputando os campeonatos estaduais, né? Você tem vários exemplos e vários casos disso, né? Onde jogadores se destacaram no campeonato estadual e despontaram no futebol brasileiro, assinando com uma grande equipe. Então, o campeonato estadual também ele serve tanto como vitrine para os clubes, né? Também como para os jogadores. Muitos jogadores são descobertos nos campeonatos estaduais. Só que, para mim, quais são os principais problemas que os campeonatos estaduais hoje enfrentam, né? Eu acho que entre eles, né, você tem fórmula de disputa, né? Você tem várias fórmulas de disputa, cada campeonato estadual praticamente tem a sua, e muitas fórmulas de disputa são extremamente confusas, né? A gente até brincava que nunca entendia a fórmula de disputa do Campeonato Carioca porque era muito complexa, era tipo, meio complicado de se entender. Mas existem outras fórmulas de disputas que não têm a menor lógica, como por exemplo do Campeonato Paulista. Você tem 16 clubes, né? Quatro grupos, né, de 4 equipes, onde as equipes enfrentam todos, mas não enfrentam as equipes do seu próprio grupo, mas disputam vagas contra as equipes do seu próprio grupo. Então, por causa disso, sempre rola o que eu chamo de uma espécie de aberração, que não tem muita lógica. Vou dar um exemplo aqui. Você teve no Campeonato Paulista desse ano, o Água Santa teve 23 pontos. Ele foi o segundo colocado, sendo que na campanha dele foi o 4º lugar na primeira fase da classificação geral. E ele seria, por exemplo, líder no grupo A, né? A segunda colocação, por exemplo, prejudicou ele pegando uma grande equipe, até mesmo enfrentando, jogando, né, as quartas de final fora de casa. Mas no grupo A, o Bragantino somou 20 pontos, né? Então significa que seria, por exemplo, o Bragantino foi primeiro colocado com 20 pontos, né, e o Água Santa com 23 foi o segundo. E existem casos que são até mesmo pior do que esse, como é o caso do Mirassol. O Mirassol somou 15 pontos e foi eliminado, né? Só que com esses 15 pontos ele ficou em 7º lugar na classificação geral, só que não se classificou dentro do seu grupo. E ele se classificaria tanto no grupo A quanto no grupo C.
onde você teve classificados como o Botafogo de Ribeirão Preto, que somou 14 pontos, e o Ituano, que somou 12. Então, o Mirassol, que somou 15, seria classificado. Então, meio que não tem muita lógica, né? Não são os melhores times que se classificam, e sim os melhores times dentro do grupo. E, às vezes, pode ter um grupo com uma pontuação pequena e vai lá e se classifica. O Campeonato Mineiro e o Campeonato Paraense ele também segue essa mesma fórmula de disputa, né, disputada nesse ano de 2023. Então, eu acho que a fórmula de disputa é o primeiro problema, né? Aí você tem o segundo problema, que eu acho que é o excesso de quantidade de jogos na primeira fase. Hoje o campeonato estadual ele não é muito valorizado, né, principalmente pelos torcedores. Então você tem uma primeira fase que, por exemplo, o Campeonato Paulista, você pega os 4 grandes, o torcedor, a obrigação desses clubes é se classificarem, né? Se não se classificar, vira uma eterna crise, né? É uma desconfiança, uma crise e muitos problemas para o ambiente, né, para o interior do clube. Mas se classificar, para o torcedor ele não faz mais do que obrigação. Então, você tem uma primeira fase que, para os grandes clubes, né, não interessa em nada, entendeu? Apenas a classificação. E, às vezes a classificação vem até mesmo de forma antecipada. E eu acho que isso deixa o campeonato estadual menos interessante e mais chato, principalmente na primeira fase. Você tem, por exemplo, o Campeonato Mineiro. Você tem 8 jogos na primeira fase, o Paranaense 11, o Pernambucano 12, o Carioca 11, o Gaúcho 11, o Catarinense 11, o Paulista 12, o Paraense 8 e o Goiano 11, né? Além disso, né, você também tem os excessos de jogos no total, né, que isso acaba até mesmo inchando no calendário do futebol brasileiro, né? Muitos também por causa desses excessos de jogos na primeira fase. Você tem o Campeonato Mineiro no total são 12, o Paranaense são 17, o Pernambucano você tem 15, o Carioca 15, o Catarinense 17, o Paulista são 16, o Paraense 14 e o Goiano é 17. Então você tem, por exemplo, jogos na primeira fase, o campeonato com, pelo menos dos principais que eu citei aqui, você tem o mínimo 8 jogos na primeira fase, que é o Campeonato Paraense Mineiro, e no total, né, você tem o máximo de jogos no total. Você tem na verdade, desculpa, eu me equivoquei aqui, mas você tem o máximo de jogos na primeira fase você tem o Campeonato Paulista e Pernambucano, né? Então, o mínimo de jogos na primeira fase é 8, o Campeonato Paraense e o Mineiro, e o máximo você tem o Campeonato Paulista e Pernambucano com 12 jogos. Já no total, no geral, você tem o Campeonato Mineiro, que é no máximo 12 jogos, né? O campeão ele joga 12 jogos no máximo. E no máximo você tem o Goiano e o Paranaense com 17 jogos, né? Um número considerado bem elevado que acaba inchando muito o calendário para essas equipes, né? Além disso, você tem ainda outra, meio que não tem muita lógica na fórmula de disputa dos campeonatos estaduais, que você tem alguns campeonatos estaduais que é disputado em turno único, né? Então você tem o campeonato com 12 equipes. As equipes vão jogar todas entre si, um turno único. São 11 jogos para cada. Mas por causa desses 11 jogos, você vai ter algumas equipes que vão jogar 6 jogos mandantes e 5 visitantes. Enquanto outras, você vai ter 6 jogos como visitantes e 5 jogos como mandantes. Então vai ter equipes que vão jogar mais como mandantes e outras mais como visitantes. O que para mim gera meio que um desequilíbrio dentro da competição, né? Quem joga mais mandante vai ter mais possibilidade de se classificar, né? Claro que dentro do futebol, né, dentro do campo, essa vantagem não resulta em resultado, né? Não quer dizer que o time vai se classificar por causa disso, mas tem meio que esse desnível, né? Que eu não acho uma coisa também muito interessante, muito legal.
Além disso, uma outra coisa também que eu não acho muito interessante são os excessos de clássicos. Geralmente você tem quase a maioria das competições, você tem todos os clássicos, ou quase todos. Você tem né? Você tem vários por exemplo, Campeonato Paulista. Você tem todos os clássicos dentro da primeira fase. Aí se as equipes se classificar, você ainda vai ter alguns clássicos na semifinal e final. Eu acho que o clássico é como se fosse uma cereja do bolo. Então, como ele é uma cereja do bolo, ele deveria ser guardado para as fases finais, para o mata-mata, e não numa primeira fase. Até porque numa primeira fase, às vezes, perde até mesmo que o interesse. A gente tem, acho que aqui no Campeonato Paraense tem um repá, e sempre o primeiro repá do ano é o mais aguardado, que sempre, geralmente, é disputado no Campeonato Paraense. Você tem uma média de público maior, o público comparece. Aí, quando tem esse primeiro repá, já antigamente, né, você tinha até mesmo algumas formas de disputa no Campeonato Paraense que você tinha 2 repás na primeira fase. Então, isso meio que tira o ânimo, né, o êxtase do clássico. Eu acho que esse ânimo e êxtase deveria ser guardado para a fase final, né? Até porque na fase final você vale eliminação, vale título, vale uma coisa muito maior do que 3 pontos. Então isso é mais uma coisa que eu acho que o clássico ele é a cereja do bolo, então eu acho que ele deveria ser guardado para o mata-mata, né? Para deixar aquela apreensão no torcedor. O time tal vai se classificar, o time tal vai se classificar, eles vão se enfrentar numas quartas de final, numa semi, numa final. A gente quer enfrentar eles, né, para eliminar eles e ter esse gostinho, né, de vencer o clássico. Né? Então, você tem todos esses pontos negativos, né, que eu estou indicando aqui, e como solucionar eles? Eu acho que o campeonatos estaduais ele deveria ter uma fórmula um pouquinho parecida, né, com a Libertadores e a Liga dos Campeões. Né? Você tem, por exemplo, um campeonato estadual disputado por 8 equipes deveria ser 2 grupos de 4 equipes. As equipes se enfrentariam dentro do grupo. Né? Então seria mais ou menos na primeira fase 6 jogos. Né? E aí você tem 2 modelos de disputa, sendo o primeiro, se classificam os 2 primeiros colocados, né? Primeiro e segundo colocado de cada grupo, que vai dar 4 equipes, fazendo uma semifinal e uma final. Nesse modelo de disputa você teria 10 jogos no máximo, que as equipes finalistas disputariam. Já no segundo modelo, só se classificariam o primeiro de cada grupo, né? O primeiro do grupo 1 e o primeiro do grupo 2. Se classificariam para uma final, né? E nesse modelo você teria apenas 8 jogos, né? No máximo entre as equipes finalistas. Já o campeonato com 10 equipes, você teria 2 grupos de 5, né? 5 equipes cada. As equipes se enfrentariam dentro dos seus grupos, né? Então cada equipe na primeira fase jogaria 8 jogos. Você tem o primeiro modelo de disputa, onde se classificam as 2 primeiras colocadas. Aí você teria semifinal e final, totalizando 12 jogos. Já no segundo modelo, é apenas o primeiro colocado de cada grupo, né? Onde iriam para a final, iriam totalizar apenas 10 jogos. Já o campeonato estadual com 12 equipes, seriam 3 grupos de 4 equipes. As equipes jogariam, né, dentro dos seus grupos, totalizando 6 jogos na primeira fase para cada equipe. E aí você tem os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificariam, mais os 2 primeiros colocados de cada grupo, né? E mais os 2 melhores terceiro colocados, totalizando 8 equipes. Aí você teria quartas de final, semifinal e final, totalizando para o finalista, né, o total de 12 jogos. Já no segundo modelo,
se classificariam o melhor de cada grupo, né? Mais o melhor segundo colocado, totalizando 4 equipes. Aí você teria semifinal e final, totalizando 10 jogos disputados pelas equipes que chegarem à final. E você tem os estaduais com 16 equipes. Nos estaduais de 16 equipes, você teria 4 grupos de 4 equipes. As equipes jogariam, né, dentro dos seus grupos, totalizando 6 jogos na primeira fase. Aí você teria os 2 melhores colocados de cada grupo, fazendo quartas de final, semifinal e final, totalizando 12 jogos para as equipes que chegaram na final. Já no segundo modelo, você teria apenas os melhores colocados, né, os primeiros colocados de cada grupo, totalizando 4, seriam semifinal e final, juntando tudo, duas equipes que chegarem na final disputariam no máximo 10 jogos. 10 jogos. Além disso, né, como eu falei, as equipes só se enfrentariam dentro dos grupos, então iria diminuir os jogos na primeira fase. O melhor classificado dentro do confronto decidiria dentro de casa, na fase de mata-mata, jogos de ida e volta e sem gol fora, né? Sem gol visitante. Em caso das equipes tiverem 2 empates nos 2 jogos, aí você teria penalidades, né? Os pênaltis. Em caso de uma vitória para cada lado e igualdade no placar agregado, você também teria as penalidades, né? Então, esses são uma sugestão, né, por forma de disputa dos campeonatos estaduais. E quais seriam os pontos positivos que isso poderia gerar? Além disso, também uma boa sugestão seria os clubes nos campeonatos estaduais teria a liberação, né, de ter, por exemplo, 12 ou 13 atletas no banco de reserva e os clubes poderem fazer 6 substituições em 3 paradas, né? Porque como o campeonato estadual hoje no modelo do calendário do futebol brasileiro ele é disputado geralmente no primeiro semestre, né? Os jogadores eles estão voltando, né, nível de pré-temporada, estão ainda tendo uma adaptação ao ritmo da temporada, então meio que isso diminuiria consideravelmente o desgaste, né? O desgaste físico, né? Até mesmo poderia utilizar o campeonato estadual como uma espécie de laboratório, né? Devido às mais substituições, daria para os técnicos, por exemplo, botar um time no primeiro tempo e trocar 6 jogadores, por exemplo, no segundo, poupando mais os jogadores. Além de uma outra coisa que eu acho que deveriam os presidentes dos clubes ter esse planejamento, só que isso vai diretamente em confronto, né, com os interesses das federações em relação aos campeonatos estaduais, que é o seguinte: geralmente na Europa você tem vários campeonatos. Então, uma equipe, por exemplo, vai disputar a Liga dos Campeões, uma Copa Nacional e um Campeonato Nacional. Geralmente eles sacrificam a Copa Nacional, botam um time reserva, põem um time misto, porque é a competição mais irrelevante no calendário, né? O título menos importante. Eu acho que aqui no Brasil, se você for analisar e perguntar para a maioria dos torcedores, se ele prefere ser campeão do Campeonato Estadual ou de uma Libertadores, do Campeonato Estadual ou de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Estadual ou de um Campeonato Brasileiro, né? Essas competições são muito mais importantes e interessantes e relevantes. Então eu acho que os presidentes dos clubes, né, os técnicos, deveriam fazer o planejamento baseado no seguinte: olha, eu vou pegar 11 jogadores, 12 jogadores que são mais importantes do time e vou dar, por exemplo, uns 10, 15 dias a mais de férias e pré-temporada. E no campeonato estadual eu vou escalar os times, os reservas, os suplentes. O elenco seria formado pelos reservas, pelos suplentes, né, que é o reserva do reserva, e mais uma molecada da base, né, que eu preferia, né, se eu fosse o presidente de um clube,
priorizar as principais competições, que é a Copa do Brasil, o Libertadores e Campeonato Brasileiro, que é muito mais relevante. E poupar esses jogadores, né? Às vezes os campeonatos estaduais o jogador ele acaba se desgastando fisicamente, ele acaba tendo lesões, que acaba prejudicando o clube nas competições mais importantes. Então eu acho que isso poderia, né, ser uma medida que os clubes deveriam adotar. Eu acho que até mesmo o final do campeonato estadual não seria uma coisa muito interessante. Visto que a gente brasileiro, a gente adora futebol. Sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de assistir os... Eu, por exemplo, torço por Manchester United na Europa. Né? Então, quando tem essa época de data FIFA, né? Não gosto muito porque os clubes não tem, por exemplo, como assistir o jogo do Manchester United, porque os jogadores eles estão servindo suas seleções, né? Então fica meio chato a gente não ter jogo para assistir. Então é a mesma coisa, acho que sem o campeonato estadual, você ter, por exemplo, um sábado, de repente um meio de semana, um sábado, ou uma quarta, um sábado, um domingo, ou então uma quarta, uma quinta, não ter nenhum jogo na televisão para assistir, meio que a gente ia sentir bastante falta. Então o torcedor brasileiro ele gosta bastante de assistir futebol e eu acho que até mesmo tirando o campeonato estadual a gente ia sentir bastante falta disso. Eu acho que mesmo os times escalando as reservas, eu acho que o torcedor iria comparecer, né? Muitos torcedores amam os seus clubes, gostam de assistir, de acompanhar, e com certeza eu acho que iria dar audiência na televisão, iria dar público nos estádios, né? Afinal é o clube que está jogando, né? Só muda os jogadores. E eu acho até uma coisa meio que... Eu não sei porque, geralmente no futebol, né? Você tem os treinamentos das equipes. As equipes, os treinadores geralmente focam nos jogadores titulares, né? Correção de tático, disso, daquilo. Os jogadores reserva são mesmo como se fosse uma espécie de sparring. Eles não ligam muito. Então, eu acho que se fizesse o planejamento e treinasse mais os times reservas, poderiam dar um bom resultado no campeonato estadual. Você tem o time sub-20, né? O time de base do Flamengo estava indo bem no Campeonato Carioca. Se você for pegar o time reserva, por exemplo, do Botafogo, é muito melhor do que Resende, do que Madureira, Volta da Redonda. Se você for analisar o time reserva do Atlético Mineiro, é muito melhor do que Tombense, do que várias outras equipes. O time reserva, por exemplo, do Palmeiras, se botasse os jogadores de reserva para o Palmeiras em algum time da primeira divisão, escaparia da zona de rebaixamento tranquilamente, porque tem muitos jogadores de qualidade. Então, eu acho que mesmo escalando os reservas, se tiver um bom planejamento, um bom treinamento, acho que mesmo assim os times fazem o seu papel, né, chegando às fases finais dos campeonatos estaduais. Você tem o Atlético Paranaense que basicamente ele faz isso, né? Ele joga o Campeonato Paranaense e escala o Sub-23, né? E muitas das vezes ainda ganha o Campeonato Paranaense, mesmo com os jogadores da base com o Sub-23. Então isso é uma medida que eu acho que os clubes deveriam priorizar mais as principais competições, né, que é a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores, e eu acho que deixar um pouquinho mais de lado o Campeonato Estadual, que é um campeonato que não vale muito, né, e acaba inchando o calendário e às vezes, né, fazendo os jogadores jogarem muitos jogos, desgastes físicos, lesões. Então isso eu acho que é uma estratégia de planejamento, né? Pegar os jogadores principais, dar mais tempo de férias, mais tempo de pré-temporada, para poder ter uma preparação melhor e poupar mais nos campeonatos estaduais, né? Então, você tem todas essas medidas, né? Os pontos positivos, né, como eu falei, os clubes poderiam poupar mais nos campeonatos estaduais, tem as questões de substituições, como eu falei, escalar os jogadores de reserva, a quantidade de jogos diminui, porque você tem a maioria dos campeonatos, os clubes jogariam no máximo 12 ou 10, né, preferindo de acordo com a escolha das federações, né. Você teria uma forma mais simples e padronizada, né, uma primeira fase, grupos na primeira fase, né, as equipes jogando dentro dos grupos, e você teria uma fase mata-mata, né? Poderia ser umas quartas de final, semifinal, final e por aí vai. Uma forma bem mais simples e padronizada, né? Você teria também uma primeira fase direta, onde as equipes jogariam dentro dos seus grupos, né? Jogariam, por exemplo, 6 jogos, ou no caso do campeonato estadual com 10 equipes, 8 jogos.
E isso ia ser uma coisa mais direta, mais objetiva do que, por exemplo, você jogar vários jogos na primeira fase, que deixa uma coisa muito mais chata e desinteressante, principalmente para o torcedor. Além do que na primeira fase você teria jogo de ida e volta, então as equipes jogariam as mesmas quantidades de jogos, tanto mandante quanto visitante, né? Ia ter um equilíbrio, de repente, em alguns campeonatos estaduais que acontecem hoje, que mais equipes jogam mandante, outras mais equipes jogam visitante. Né? Além de você teria os clássicos como cereja do bolo. Você teria, por exemplo, o Campeonato Paulista. Você tem os 4 clubes grandes, né? Cada clube grande ficaria como cabeça de chave de cada grupo, dos 4 grupos. Eles poderiam só se enfrentar, de repente, numas quartas de final e semifinal. E também final, deixando os clássicos como cereja do bolo, né? Então aquela curiosidade, aquela apreensão, aquele friozinho na barriga para os clubes se classificarem, para você ter os clássicos, né, na fase final. E na fase final, né, o primeiro clássico valeria muito mais e valeria também a classificação. Né? Então você tem todos esses pontos positivos. Além do que, como eu falei, a quantidade de jogos ia diminuir bastante. Alguns clubes iam jogar no máximo 10 jogos, outros clubes iriam jogar no máximo 12, de acordo com a escolha da federação. Claro que existe um grande porém. Com esse modelo de disputa, a quantidade de jogos ia diminuir. Isso para a federação não é bom. Ia diminuir a arrecadação e outro tipo de coisa. A própria questão de escalar jogadores reserva, tem, por exemplo, a Federação do Rio de Janeiro põe uma regra no regulamento proibindo os clubes de jogarem com time reserva em tantos jogos. Tem tantos jogos para eles fazerem isso. Se fizer mais do que isso, parece que vai ser multado, uma coisa assim. Então, é muito complicado isso entrar em vigor, né, por causa das federações. Apesar de que eu falo, a CBF seria muito mais vantajoso. Porque a CBF você tem por exemplo, as principais competições que ela organiza, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, que eu acho que primeiro, dá mais dinheiro para a CBF, dá mais dinheiro para os clubes, né? Então é muito mais vantajoso você priorizar e melhorar a qualidade, visto na questão física, nessas competições do que propriamente no Campeonato Estadual, né? Mas você tem na CBF, as federações, ela tem quase um voto muito mais pesado do que os clubes na hora de votar e escolher o presidente. Então a CBF ela acaba meio que puxando, né, para as federações. Então é meio complicado as federações aceitarem, né, esse tipo de fórmula de disputa. Apesar que eu sempre falo uma coisa, não existe federação sem os clubes. Então se os clubes chegarem, baterem o pé e disserem eu quero dessa maneira, vai ser dessa maneira, não tem como a federação dizer não, né? Se tiver uma união entre os clubes, não tem como dizer não. Porque sem clube não tem campeonato, sem clube também não tem federação. Né? Então os clubes poderiam pressionar para de repente essas medidas entrarem em vigor. Né? Então nesse vídeo eu tentei passar, né, problemas, né, e soluções relacionadas aos campeonatos estaduais. Isso já é praticamente também uma janela, né? Um primeiro vídeo, como se fosse uma parte 1, para o próximo vídeo que eu vou estar falando sobre os problemas do calendário, né? Como a CBF poderia tentar medidas para solucionar o problema de calendário do futebol brasileiro, né? Melhorar o calendário para as equipes e também para os jogadores. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Se vocês gostarem, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente para aumentar o engajamento tanto do canal quanto do vídeo. E eu espero vocês nos meus próximos vídeos.